Olá, senhoras e senhores, o programa OAB em Foco está de volta. Agora em seu novo formato. Trouxemos aqui advogados, militantes na cidade, pessoas que gostaram do programa, gostam do programa e acham que o programa deve continuar com seu objetivo de levar informação para a sociedade. A OAB tem como seu objetivo não só a classe, os seus advogados, mas também toda a sociedade. E a informação para a sociedade é de extrema importância para todos nós. Então, nosso novo formato vai ser com mediadores. Aqui nós convidamos para serem os novos mediadores do programa o Dr. Marco Aurélio Benedito Alves, que é advogado e militante na cidade, a doutora Mábia de Almeida Monerá, também advogada e militante na cidade, doutora Marisa Chaves Gáudio, advogada e militante na cidade, e do Dr. José Antônio Meyhofer, também advogado e militante na cidade. Então, será um programa feito por advogado, entrevistando advogados e personalidades que realmente entendem de assuntos polêmicos na cidade. Então, trouxemos aqui pessoas gabaritadas para fazer a entrevista e vamos trazer pessoas também profundas conhecedoras dos assuntos polêmicos da cidade. É interessante saber que Teresópolis tem advogados da mais alta qualidade, da mais alta técnica, e é bom levar esse conhecimento a toda a população para saber que temos talentos na cidade e que Teresópolis ele tem uma independência na sua justiça. Então, estamos aqui hoje com o Dr. Marco Aurélio Benedito Alves, que eu gostaria de passar a palavra para falar sobre sua expectativa do programa. Bom, primeiro, agradecer o convite do Dr. Jefferson, presidente da OAB, para que nós pudéssemos integrar esse projeto dele e dizer que a expectativa é muito boa, né? Apesar dele ter reunido assim, tantos advogados juntos, né, a coisa vai terminar bem, porque dizem que quando se junta muito advogado, alguma coisa vai dar errado, né? Mas, então, a expectativa é das melhores. A gente está num momento muito feliz na OAB de Teresópolis, embora num cenário conturbado. Eu digo feliz porque nós, advogados, estamos vendo a nossa responsabilidade enquanto instituição e indivíduos, né? Uma vez que estamos sendo chamados a participar intensamente das mais variadas tomadas de posição e atividades e medidas que vêm sendo tomadas na cidade, em função de várias coisas, né, como diz um colega nosso, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal estamos sendo convocados em todos os momentos. Então, eu vejo essa nossa participação assim como mais uma frente de atuação da OAB, e uma coisa que orgulha muito a gente, não sei se meus colegas aqui tiveram a oportunidade de perceber isso, né, mas a gente há muito tempo não sentia tanto orgulho de andar na rua como advogado, de portar um crachá em determinados lugares, vestir uma camisa da OAB, enfim. Então, o espírito de corpo está muito presente na ordem nesse momento. A gente teve uma assembleia recentemente, onde teve a oportunidade de discutir tudo o que está acontecendo e tivemos ali a certeza da unanimidade de aprovação do que temos feito, o Dr. Jefferson tem feito, né? Especialmente para mim é uma alegria, né? O Jefferson, que é meu amigo de muitos anos, o que explica ele ter me chamado aqui hoje, né? Certamente, outro motivo não teria. E fico muito contente de dividir essa bancada aqui com pessoas também que a gente tem a felicidade de encontrar constantemente no trabalho, porque o bom é isso, o bom de Teresópolis é a gente de ser advogado é isso, porque a gente tem esses colegas, né, de qualidade. Então, só tenho a agradecer e dizer que vou fazer o possível, né, para corresponder ao convite que foi feito. O doutor Marco Aurélio está sendo muito modesto, porque, na verdade, o que eu trouxe aqui não foi a nossa amizade de longa data, estudamos juntos, mas sim a sua competência. O doutor Marco Aurélio é um colaborador sempre presente, sempre que tivemos a oportunidade de convidá-lo a participar de eventos
relacionados à OAB, ele nunca se furtou ao convite, ele esteve atuante, bastante atuante, em todas essas ocorrências dos últimos meses em Teresópolis, atuou brilhantemente em abrigos, na distribuição de mantimentos. Então, é um advogado que participa da associação da VIT, né? Então, é um advogado que está bastante integrado, não só com a sua profissão, mas como com a sociedade. Então, o convite feito ao Dr. Marco Aurélio, ele deve-se muito mais do que uma amizade, mas sim pela capacidade que ele tem em desenvolver assuntos e debater assuntos e se integrar com os assuntos que são de interesse da cidade. Então, esse foi o nosso verdadeiro objetivo de convidá-lo, Dr. Marco Aurélio, não tenha certeza disso. E também a doutora Mábia. A doutora Mábia, ela é uma parceira nossa, trabalha com a gente sempre em conjunto. A doutora Mábia, todas as vezes que ela foi convidada a participar de entrevistas ou de palestras em nome da instituição, ela sempre esteve presente. Aqui no programa já foi entrevistada algumas vezes, já representou a instituição em diversos cenários da sociedade, na Secretaria da Mulher, em palestras em escolas. Então, a doutora Mábia é uma pessoa capacitada e credenciada. Hoje está aqui também apresentando esse programa como mediadora, junto com os demais. Então, doutora Mábia, gostaria de falar alguma palavra? Gostaria de fazer o mesmo que o meu colega fez, que é agradecer esse convite, né, que a OAB fez por intermédio aqui do nosso presidente, Dr. Jefferson, e espero contribuir para que esse programa ele progrida cada vez mais, traga temas que sejam interessantes aos nossos colegas e à sociedade também. Acho muito importante o papel da OAB em todos esses eventos, né, e especialmente na ocasião da tragédia, que nós estivemos presentes em vários pontos, né? Então, eu pretendo contribuir para o fortalecimento da OAB e acho importante também que a OAB tenha presença junto aos alunos da FESO, porque nós precisamos ver mais a OAB jovem atuante. Então, nós vamos trazer essas pessoas aqui, convoco os meus colegas, estudantes e a sociedade também. Então, esse é o nosso papel, espero humildemente contribuir para que esse programa evolua e seja um sucesso. Com certeza será, e essa ideia de trazer, integrar o jovem que está se preparando para entrar na profissão, já em harmonia com a profissão, entendeu? Já estando relacionado com toda a classe, eu acho extremamente importante. A partir daquele momento, ele vai ter o compromisso com a classe. E é necessário que tenha esse compromisso. É importante que a pessoa tenha orgulho de ser advogado, é importante que a pessoa tenha orgulho de defender o direito, o bom direito. É extremamente importante a pessoa se posicionar na sociedade de forma correta. Então, ter essas pessoas que estão entrando na classe agora, estudando, se preparando e futuramente fazendo o exame da ordem, que também será alvo de eventual discussão também aqui sobre a questão do exame de ordem, se é interessante, se não é, mas passado o exame de ordem, esse novo colega vai integrar a classe e é muito importante que ele chegue à profissão já consciente do seu compromisso, sua obrigação com a classe e com toda a sociedade. Também convidamos também o Dr. José Antônio Mayhofer, ele é advogado, militante na cidade, trabalha especialmente com multas, né, com multas de trânsito. Ele foi convidado aqui, participou, e diante da sua brilhante apresentação e diante do seu espírito sempre colaborador, ele que sempre atende também nossos convites a participar de assembleias, reuniões, ou o que quer que seja, que é necessário que a ordem esteja presente, ele também está sempre participando, e por esse seu espírito colaborativo é que ele foi convidado e hoje vai integrar esse grupo de mediadores que vão fazer os programas daqui para frente. Então, doutor José Antônio Mayhofer, queira falar alguma coisa para o público? Senhoras e senhores, eu quero dizer que eu me sinto muito honrado de fazer parte dessa mesa e de ter sido convidado para mediador desse programa. Eu gostaria de dizer a todos vocês que realmente as palavras que o Dr. Marco Aurélio disse são absolutamente verdadeiras, porque eu nunca me senti tão honrado de dizer que sou advogado nesta cidade. Pela primeira vez em muito tempo, eu vejo que realmente a ordem está participando ativamente
da vida da cidadania, está atuando em defesa da cidadania e está colaborando cotidianamente com o povo, eu diria até tão sofrido, né, depois dessa tragédia toda que nós enfrentamos. Faremos aqui um programa interessante, há muitas novidades, vocês com certeza ficarão satisfeitos, há debatedores aqui de alto nível, advogados bastante competentes, militantes nesta cidade, como disse o Dr. Jefferson. Eu tenho certeza que o programa será do inteiro interesse de vocês, vai dizer respeito a temas populares, vocês poderão participar ativamente. Então, é um programa com uma nova ideia, com novos apresentadores e que, com certeza, trará novidades a vocês. Muito obrigado. Bom, então, o doutor José Antônio está colocando que a Ordem, hoje, ele sente orgulho em fazer parte da Ordem, e esse orgulho, eu compartilho com ele, doutor Marco Aurélio, com todos da mesa aqui, não se deve ao meu trabalho, obviamente, deve ao trabalho de toda uma equipe. Não adianta eu chegar até a classe, falar o que eu penso e a classe não responder. Então, tudo aquilo que a gente está se posicionando, se colocando e elevando o moral dos advogados que trabalham em Teresópolis, decorre de uma classe receptiva, de uma classe ansiosa pelo direito, pela justiça. Então, atribuir isso a uma pessoa exclusivamente seria indevido, atribuir a uma pessoa simplesmente. Nós temos toda uma diretoria da instituição, temos o doutor Rodrigo, que é nosso vice-presidente, a doutora Marisa Chaves, que é a nossa secretária-geral, o doutor Sérgio Guide, que é nosso secretário-geral adjunto, nós temos o doutor Vicente, que é nosso tesoureiro, tem essa equipe toda de trabalho, e além disso tem diversas comissões atuantes, que atuam intensamente na defesa dos direitos dos advogados e dos cidadãos. Então, atribuir isso a uma única pessoa seria impróprio. Mas eu fico muito orgulhoso hoje de ter a classe respondendo aos nossos reclamos e espero que eles continuem dessa forma. Nós teremos diversos eventos promovidos pela Ordem ainda nesse mês de abril, então tenho certeza que a classe vai colaborar, vai participar e vai ajudar a engrandecer ainda mais o nome da nossa instituição. E, finalmente, a doutora Marisa Chaves Gáudio, ela é advogada militante de Teresópolis, que ela atua muito em assuntos relacionados à família e ela está muito direcionada à questão da mulher. Ela é presidente da Comissão de Assuntos Relacionados à Mulher, da OAB Mulher, e ela atua junto ao município, na secretaria também, junto ao município, colaborando com o município, e procura sempre estar presente em todas as questões relacionadas à mulher e ao cidadão em geral. Então, a doutora Marisa, ela participou de programa, ela tem personalidade suficiente, ela tem presença suficiente a estar aqui hoje também como mediadora, a participar de futuros programas que nós levaremos ao público. Doutora Marisa. Também me sinto, assim como o colega falou, muito honrada com o convite, porque o Dr. Jefferson é uma pessoa que eu tenho realmente muita estima. E assim foi na Comissão da Mulher, o convite que eu não pude deixar de aceitar, e depois para a diretoria também. E a gente vai tentando doar um pouco, né, do nosso conhecimento, do nosso tempo, pela causa, porque sabemos que a OAB é um órgão representativo da sociedade, né? Então, eu reitero tudo que foi falado aqui, e penso que por que a OAB está nesse momento, né, onde é chamada a participar mais e está correspondendo? Quanto maior o seu conhecimento, maior a sua responsabilidade. Então, nós não podemos nos furtar, né, a prestar esse serviço. Então, esse programa, eu acho que é no mesmo sentido. Isso aqui é para a classe, sim, para a gente trazer pessoas aqui que possam colocar os seus pontos de vista no aspecto profissional, para informar a população, porque se você tem um conhecimento, você tem que dividi-lo, né? É importante que as pessoas estejam informadas sobre os assuntos, assuntos assim que do dia a dia dela, coisas assim, às vezes do consumidor, que muitas pessoas têm dúvidas, né? Por exemplo, essas questões que a gente sabe que estão acontecendo na cidade, que nos param na rua para saber, né? Para perguntar o que está sendo feito. Então, o objetivo desse programa é esse, poder informar a sociedade da melhor maneira possível, a gente contribuir, né, para o bem-estar social. Então, agradeço e espero corresponder realmente à expectativa. Bom, e hoje nós já vamos começar com um programa já em plena atividade, né? Fizemos a apresentação dos nossos novos mediadores,
né? Estão todos eles apresentados à população. Hoje, o primeiro mediador que vai estrear o programa vai ser o Dr. José Antônio Mayhofer, e teremos como entrevistado o Dr. Felipe Vieira, professor, catedrático, especialista em Direito Constitucional, e ele vai trazer para a gente aqui diversas questões interessantíssimas sobre esse momento que a cidade está vivendo. Um momento bastante conturbado politicamente, de intensa atividade na Câmara de Vereadores, CPI, se caça, se não caça, qual a diferença entre CPI municipal, estadual, até mesmo federal. Que trabalho hoje está sendo feito decorrente das denúncias que foram formuladas perante a Câmara de Vereadores e vem hoje tomando conta do noticiário de nossa cidade. Então, hoje nós vamos travar esse tipo de discussão com o doutor Felipe Vieira e no próximo bloco, então, já começaremos com a entrevista. Aguarde um minutinho. Senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso programa OAB em Foco, para o nosso segundo bloco, que com certeza será muito interessante. Nós teremos aqui a presença do professor Felipe Vieira, catedrático, especialista em Direito Constitucional, e teremos um debate a respeito da vinculação do direito constitucional com os eventos da nossa cidade. Continua participando também do nosso debate o Dr. Jefferson, presidente da OAB, e eu queria dar a palavra a ele para que ele fizesse para vocês uma prestação de contas do que a OAB, como instituição, tem feito pela nossa cidade, pela cidadania, pela probidade e pela ética em nossa cidade. Dr. Jefferson, por favor. Bom, Zé Antônio, a ordem sempre esteve presente institucionalmente em diversas situações do nosso município. Nós somos entidades fundadoras do movimento Nossa Teresópolis, que é um movimento que visa resgatar a cidadania, que visa resgatar a autoestima da cidade, que visa resgatar a moralidade, a transparência política, pública. Então, é um movimento que visa elevar Teresópolis a uma condição de cidade referência, não só no Estado, mas no nosso país. Nós fizemos diversos estudos com o que já ocorreu em Bogotá, com o que já ocorreu em diversas outras cidades do próprio Brasil, em São Paulo, que também tem o movimento também, né? Uhum. Então, quer dizer, nós já participávamos já há algum tempo desse movimento que visava sempre trazer as discussões relevantes para Teresópolis. Doutor Jefferson, me permita, aproveitando a oportunidade para esclarecer aos nossos telespectadores, o senhor falou em Nossa Teresópolis, um movimento. Esse movimento é representativo da nossa cidadania? Quais são as entidades que fazem parte desse movimento? Bom, Tony, na verdade, o movimento ele tem 3 entidades fundadoras, né? Uhum. Que é a OAB, a CIAT e a Unifeso. São as entidades fundadoras. E ali abre para toda a sociedade, todos os cidadãos, eles participam em subgrupos, né, que debatem assuntos relacionados aos diversos temas de interesse da sociedade. Temas esses vinculados ao lixo, ao meio ambiente, temas esses vinculados à política, política de urbanística, a questão de violência. Então, quer dizer, são diversos subitens que os grupos se formam, né, para poder discutir. Então, quer dizer, o objetivo maior é esse, é discutir a cidade. Então, já vínhamos discutindo a cidade, a atual situação de Teresópolis, como estava antes mesmo da tragédia. Já participávamos, enquanto entidade OAB, e enquanto movimento também, de reuniões na Prefeitura Municipal de Teresópolis, e lá, inclusive, no dia 27 de dezembro, questionamos ao prefeito, né, essas entidades questionaram o prefeito quanto ao estado deplorável da cidade. Já falávamos das obras da Feirinha do Alto, do corte da Barra do Imbuí, né, da doutora Oliveira, falávamos de todas essas obras que estavam com péssima qualidade, falávamos da obra da reta, que traz grande perigo a quem dirige, conduz o carro por ali, pelo avanço das calçadas, sem nenhuma sinalização de alerta. Então, já nesse dia, nós já debatíamos problemas da cidade, das empreiteiras contratadas,
da forma da execução do serviço, falávamos já da questão do Natal, que foi um desastre para Teresópolis. Um verdadeiro fiasco. Foi um fiasco para Teresópolis. Teresópolis já vinha numa sequência de ornamentação da cidade que atraía pessoas de todo o estado, né? E aqui, para a gente trazia grande orgulho. E nesse momento desse Natal que passou, tivemos um péssimo gosto para poder fazer a ornamentação e isso... E com muito pouco tempo, diga-se de passagem, se vocês se lembram. Em verdade, estavam botando luzes, acho que até depois do dia do Natal, já estavam tentando organizar as luzes na cidade, na hora que perceberam que o Natal já estava muito em cima para organizar qualquer tipo de atividade. Então, tudo isso já era discussão nossa anteriormente. E quando veio essa chuva do dia 12, que causou essa calamidade toda, nós, enquanto instituição, nos sentimos na obrigação de participar diretamente de tudo que vinha acontecendo. Então, participamos, enquanto instituição, do armazenamento e distribuição dos alimentos, do armazenamento e distribuição de roupas, do IML, da identificação dos corpos e liberação dos corpos. Então, participamos de tudo isso que era de interesse momentâneo da cidade, entendeu? A esse respeito, doutor Jefferson, vamos aprofundar um pouquinho mais. A OAB, como entidade jurídica, né, que colaboração ela deu efetivamente, por exemplo, às autoridades policiais, na identificação desses corpos? Que suporte jurídico ela deu às famílias que lá estiveram, que sofreram essa dor imensa de perder um ente querido, filhos, irmãos, pais, etc. Qual foi o suporte exato que a Ordem prestou a essas pessoas e a essas entidades também? Bom, Tony, eu falo Tony porque eu tenho uma intimidade, nós temos... né, Fique à vontade. No momento que a gente viu lá aquele sofrimento daquelas famílias tentando reconhecer os corpos, imediatamente nós convidamos advogados a estarem presentes, porque vimos que ali não havia uma organização para reconhecimento dos corpos. Então, tínhamos que trazer pessoas que pensassem e executassem corretamente os serviços. Então, conseguimos, no primeiro momento, a instalação do IML improvisado em frente naquela igreja Nova Vida, que tem na frente da delegacia. Frente à delegacia. E com a colaboração do Francisco, a igreja nós conseguimos com a colaboração do Natan, que era o administrador, tinha um imóvel à venda, ele conseguiu em contato com o proprietário a liberação, a disponibilização, e na sequência o doutor Francisco, que é nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, que tem a carpintaria ao lado também, que ele é comerciante e advogado, tem a carpintaria ao lado, ele cedeu os cavaletes, cedeu os tapumes para poder os corpos serem colocados de forma digna, que aquilo trazia muita aflição para as pessoas que iam reconhecer, ver aquelas pessoas naquele estado que não era apropriado para um reconhecimento. Então, naquele momento nós conseguimos a instalação do IML improvisado e com uma colaboração jamais vista anteriormente, jamais imaginada anteriormente de todo o judiciário, e aí diga-se, os juízes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, e em conjunto com o IML, né, com papiloscopistas. Então, em conjunto com toda essa organização, a Ordem esteve muito presente, e ali não havia diferença entre juiz, defensor, promotor, advogado. Ali havia um grupo de pessoas querendo... Agindo em prol do interesse público, né? Agindo em prol do interesse público e querendo fazer com que aquilo acontecesse da forma mais rápida, porque o sofrimento era grande, e da forma mais correta possível. Então, para as pessoas que entravam para identificar os corpos, nós convocamos os advogados. Cada advogado acompanhava uma família do reconhecimento até passar pela toda a tramitação burocrática e ter um alvará na mão de autorização para ser entregue à funerária para ser sepultado o corpo. Então, os advogados tiveram uma participação muito ativa, muito intensa nesse momento. Eu só tenho a agradecer aos advogados por essa participação, colaboração e ter atendido a nossa solicitação de comparecimento. E a partir dali a gente já passou a perceber que os advogados estavam envolvidos no mesmo sentimento. Um sentimento de classe, um sentimento de cidadania, um sentimento de amor a Teresópolis. E dali em diante nós tivemos a participação intensa também, como eu já falei, nos abrigos e nos depósitos. Então, a instituição ali teve uma participação muito importante, está tendo até os dias de hoje, e não só ali,
dali para frente, fomos convidados pelo município, né, pelo prefeito municipal, a participar do fundo de gestão dessas verbas emergenciais, que num primeiro momento aceitamos o convite, porque achávamos que era extremamente importante a participação da instituição para garantir a lisura dos gastos daquela verba emergencial, até por conta da inexigência, né, de licitação, de um processo licitatório. Então, aceitamos o convite, mas na medida em que percebemos que o nosso papel seria simplesmente de acompanhamento e avaliação, declinamos do convite juntamente com as outras entidades, porque sentimos que não era o momento de nós emprestarmos o nome para simplesmente chancelar o que pudesse vir pela frente. Então, preferimos recuar e fazer os trabalhos isoladamente. Os grupos se formaram, as entidades não se omitiram em relação à situação de Teresópolis. Nós temos entidades, as entidades se reúnem cada vez mais, hoje já são 45 entidades reunidas semanalmente, discutindo a questão de Teresópolis. Grupos discutem a questão política, grupos discutem a reinserção das famílias no seu ambiente original, pessoas discutem projetos de urbanização, projetos de contenção de encostas. Então, existem todo um grupo de trabalho, vários grupos de trabalho formados, visando realmente trazer para Teresópolis aquilo que Teresópolis realmente merece. Ou seja, entendi que há uma efetiva participação da sociedade organizada em defesa do futuro da nossa cidade. Exatamente, Tony. A sociedade parece que ela se uniu de uma tal maneira, preocupada com esse atual momento, talvez até mesmo pelo descrédito do governo. Isso é inegável, né? A falta de confiança do atual administrador municipal em gerir o município. Isso talvez tenha trazido a cada um a sua responsabilidade de instituição. Quando você fala em OAB, você fala em OAB e alguém gerindo uma instituição. Quando você fala em ACIAT, fala em ACIAT, alguém gerindo. Quando se fala em Sincomércio e alguém gerindo. Sindicatos bancários e alguém gerindo. Então, são vários gestores, mas da iniciativa privada. E quando perceberam que a iniciativa pública estava deixando a desejar, aí que houve uma real união desses gestores e pensando o que pode fazer para Teresópolis. Né? Agora, doutor Jefferson, isso me leva a uma outra conclusão, que era a seguinte. O povo de Teresópolis sempre foi tido como um povo muito passivo, muito tolerante, compactuador com determinadas situações, e de repente nós vemos o povo, a cidadania, advogados, médicos, engenheiros, trabalhadores, etc., todos trabalhando para uma mobilização em favor da probidade, do direito, da adequada administração das verbas, da aplicação dessas verbas em prol dos realmente necessitados, etc. A que o senhor atribui essa mudança de postura do povo da nossa cidade? Primeiro foi do sentimento, naquele momento, aquele sentimento de perda, de ver a cidade destruída. Todos os cidadãos que moram em Teresópolis têm amor à cidade. Você vê a cidade esburacada, a cidade feia, mal administrada, você vê a cidade com autoestima extremamente baixa, com a população sofrendo e o poder público deixando de lado toda a atenção que deveria dar. Então isso aí trouxe à tona um sentimento, e que esse sentimento de cidadania mesmo, né, de amor à cidade, de pátria mesmo, de amor mesmo, né? E então trouxe esse sentimento à flora, né? E acabou servindo para poder fazer essa união e começar a discutir, então, o que fazer? O que fazer? Nós estamos vivendo esse momento, existe alguém que está legitimamente eleito, mas que não desempenha a contento seu papel. Então, o que fazer? Então, o senhor acha que, por exemplo, essa tragédia foi um catalisador dessa participação do povo ou não? O grande saldo positivo da tragédia, que eu acho, quer dizer, existe toda a questão ruim da tragédia, isso aí é inegável. Evidente. Mas o saldo positivo foi emergir em cada um de nós o sentimento de amor à cidade e o sentimento de discutir com quem tem a obrigação de fazer aquilo que ele não está fazendo e buscando alternativas para que aquilo se resolva. Perfeito. Então, esse sentimento que aflorou nos cidadãos de Teresópolis é o saldo positivo de tudo isso que aconteceu. Então, quer dizer, nós perdemos vidas, perdemos estradas, perdemos casas, patrimônio, perdemos tudo, mas ganhamos algo muito maior,
que é o respeito próprio, de não ver... Uma conscientização. A conscientização, maior, entendeu? De não ver as coisas acontecerem e ficarem na passividade. Então, isso que cada um ganhou, isso aí que passou a ter em si, foi um ganho inestimável, entendeu? Então, o saldo positivo de tudo isso que aconteceu foi esse ganho da cidadania. Hoje se discute todas as questões relacionadas à aplicação de verbas públicas, coisas que não se discutia. Discute a atuação dos vereadores, coisa que nem se lembrava quem foi o vereador que você votou. Discute sobre a atuação do prefeito. Hoje sabe-se quem são os secretários da administração pública direta. Ninguém sabia de nada. Havia uma apatia total da população e o mando e o desmando da forma como bem entendiam. Então, isso engrandeceu muito o cidadão de Teresópolis. Esse foi o grande saldo positivo que nós encontramos diante de tudo que aconteceu. É impossível não querer participar da Professor, alguma pergunta, alguma observação? Eu queria só fazer uma observação. Eu sou, hoje, cidadão teresopolitano há 6 anos. Participo intensamente das atividades, digamos, sociopolíticas da cidade, sociopolíticas, não meramente políticas. E com essa intensidade de participação, e sendo novo, gosto de um privilégio que talvez os senhores que já são cidadãos de há muito tempo não percebam. Eu não entendo, e não estou querendo lisonjear a nossa municipalidade, não. Eu não entendo que fôssemos passivos, não. Eu tenho ouvido muito isso. E sendo um pouquinho aqui acadêmico, Michel Foucault é um filósofo já falecido, francês. Ele usava uma outra expressão chamada docilidade. E todos os eventos que marcaram a história política recente de Teresópolis, não estamos falando de um governo, mas de 2, 3, 4, incutiram, talvez, num processo insidioso, uma conduta de passividade que, na verdade, é chamada de docilidade. Nos tornamos dóceis. Não é que tenhamos que ser reativos, não. Eu acho que uma grande riqueza que esse episódio lamentável revelou é que a sociedade quer participar e se sentir parte, por isso participar, de todo o processo que envolve a governabilidade de Teresópolis. Não se saiu da passividade para a atividade num passo de mágica. E é até sociologicamente isso impossível. Nós estávamos, talvez, docilizados por N processos e fatores que nos levaram a essa apatia, a essa inércia, mas não necessariamente a uma passividade. Me desculpe fazer essa observação, que não desautoriza nada do que foi dito. De maneira nenhuma. Como contrário, ratifica. Como acadêmico, a gente pesa muito certas palavras e acho que a carga negativa da palavra passividade incute talvez mais passividade. Ao contrário, estávamos dóceis, dormindo talvez, mas acordamos com certeza. Com certeza. Dr. Jefferson, uma pergunta importante. Nós temos uma data importante aí no decorrer da semana. Eu queria que o senhor dissesse aos nossos telespectadores a que se refere essa data e o que é que nós devemos fazer. Bom, Tony, eu vou falar dessa data, mas eu vou dar todo um histórico breve agora em relação à questão da administração da OAB e da classe dos advogados. Nós fizemos uma assembleia recente e levamos nessa assembleia toda a atuação da ordem até aquele momento e submetemos a essa assembleia a aprovação ou reprovação da postura que a ordem adotou diante de tudo que aconteceu. Por unanimidade da assembleia foi reconhecido como correta a postura da ordem frente à sociedade. Então, quer dizer, tudo aquilo que nós fizemos até aquele momento de atuar em diversas frentes de trabalho, em diversas opiniões que emitimos, foi tudo chancelado por essa Assembleia, pelos advogados através dessa Assembleia. Então, isso já nos fortaleceu bastante a dar sequência no que está por vir. Ou seja, perdão, o que o senhor está querendo dizer é que o direcionamento institucional da Ordem dos Advogados, os procedimentos dela hoje, não são procedimentos, digamos, individuais, ditados por si, e sim uma determinação da classe em direção àquilo que se pretende obter. Exatamente, Tony. Havia uma administração que estava à frente, mas
que tudo que foi feito foi acolhido pela classe como correta. E ratificado. E ratificado pela classe. Então, hoje nós não falamos simplesmente como Jefferson, falamos como advogados de Teresópolis mesmo, entendeu? Perfeito. Então, e antes eu falava como um presidente também, e era a minha atribuição. E hoje a minha atribuição foi toda ela foi ratificada pela classe, e hoje eu falo com muito mais liberdade e tranquilidade, porque sabemos que a classe, é isso que realmente a classe quer, e nós estamos aqui para representar a classe. E ali nós também discutimos não só o que passou, mas o que está por vir, sobre a questão da atuação da instituição na CPI, se deveríamos ou não participar, e foi aprovado também por unanimidade que sim, atendendo ao convite da Câmara dos Vereadores, deveríamos sim atuar na CPI para garantir a lisura do processo, para garantir a transparência do processo, para garantir um resultado positivo do processo. E quando eu falo resultado positivo do processo, eu não falo em cassação absolutamente de ninguém. A lisura, ela tem que ser o tempo todo ressaltada. Quando se fala em garantir a lisura do processo, garantir o amplo direito de defesa, jamais condenar alguém sem provas que assim existentes no processo. E com direito ao contraditório. Com direito ao contraditório, entendeu? Então isso é para a gente participar e dali fazer com que todo aquele processo tenha o máximo de legitimidade possível. Se no final acontecer de apurar irregularidades, obviamente vai acontecer aquilo que a população espera. E a gente espera realmente que aconteça a justiça. Se a justiça for a cassação, bem, se a justiça não for, é assim que deverá ser. Nós temos que respeitar o legítimo direito do voto, temos que respeitar aqueles 46 milhões de votos, mas se tiver que haver a cassação, nós estaremos apoiando, obviamente, essa cassação, se provado estiver qualquer tipo de irregularidade. Então, nossa participação ela foi também aprovada por Assembleia e nós estamos participando da CPI, como estamos participando das plenárias, das sessões, estamos em reuniões com os vereadores, dando opiniões sobre questões que seriam pertinentes nesse processo. Então, eu estou achando bastante interessante, os vereadores estão bastante receptivos ao nosso posicionamento, então eu acho que nesse momento está excelente. E com relação à questão da manifestação do dia 12, é extremamente importante Doutor essa manifestação. Eu vou lhe interromper um minutinho, porque nosso tempo já chegou ao limite. Voltaremos em alguns momentos com mais essa informação importante a respeito desta mobilização. Até daqui a pouco, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui com o nosso programa OAB em Foco, entrevistando aqui o Dr. Felipe Vieira, com o qual vamos conversar daqui a pouco, em alguns momentos, e continuando com a nossa entrevista com o Dr. Jefferson Soares, presidente da OAB. Dr. Jefferson, estávamos falando no bloco anterior a respeito da tal mobilização que me pareceu ser uma mobilização muitíssimo importante, e eu gostaria que o senhor desse alguma palavra, alguma informação a respeito disso, por gentileza. Bom, essa mobilização, Tony, ela está acontecendo, ela decorre de todo esse processo de reuniões que as entidades fazem, né? Toda segunda-feira, que às vezes quarta-feira também, quer dizer, é intensa reunião, debate, e entendemos que o dia 12 seria um marco extremamente importante, que são 3 meses de tragédia. E o que aconteceu em 3 meses? Como está a nossa cidade 3 meses depois da tragédia? Então, o dia 12 foi escolhido... Numa situação lamentável. O dia 12 foi escolhido exatamente com esse objetivo, fazer uma reflexão dos 3 meses de tragédia, mobilizar toda a sociedade. Aí eu peço a todos os comerciantes que liberem seus empregados, todos os advogados que vão até o local indicado para a concentração, que é a Praça Matriz de Santa Teresa, que é a concentração, e também na Praça Olímpica. Na Praça Olímpica? Praça Olímpica. Então a concentração será na Praça Olímpica, inicialmente era na Matriz de Santa Teresa, mas passou-se para a Praça Olímpica, então é na Praça Olímpica que vai ser essa concentração. Todos se desloquem para aquele local, né, se encontrem ali, a partir das 17 horas que vai ser essa mobilização. Então dali vai haver uma passeata
E é importante ter a participação da sociedade para mostrar aos administradores, ao administrador principal do município, que é o prefeito, que foi eleito com 46 mil votos, eu falei equivocadamente milhões, mas 46 mil votos, mostrar toda a indignação da sociedade pela péssima administração, de coisas, pela péssima administração que ele está desenvolvendo e da total insatisfação da população. Então, o convite é feito para todas as associações de moradores, todos os sindicatos, todas as entidades, organizações, todo o comércio. Então, o convite é feito e espero que todos estejam lá presentes, porque a força do povo, ela realmente aparece, emerge a partir da união. Se não houver união, tudo aquilo que está se programando, se planejando, não vai acontecer. Hoje nós temos uma CPI instalada e ela se originou pela união da população que estava na porta da Câmara lá protestando e nós conseguimos instalar a CPI e hoje, para nós que conseguimos ampliar nesse processo de mobilização contra esses desmandos que acontecem na cidade, contra essa situação calamitosa que encontra essa cidade depois de um estado lastimável de chuvas, mas que não se recupera em absolutamente nada, as empresas não trabalham, as ruas estão esburacadas, a cidade está feia, e as pessoas que moram em áreas de risco estão tendo que retornar porque o aluguel social não chega, as pessoas que moram nas áreas de risco todo dia têm que abrir sua janela e olhar para aquele cenário deplorável, que a cada dia que se abre uma janela e sai por uma porta e vê aquela destruição na sua frente, deve emergir em cada um deles um sentimento de profunda tristeza e esse descaso do município com essas pessoas é que nós vamos estar lá protestando contra essa situação que essas pessoas se encontram. Perfeito. Então, só para lembrar aos senhores, terça-feira, dia 12 de abril, às 17 horas, na Praça Olímpica. É um movimento cívico da cidadania para protestar contra o atual estado de coisas, ok? Contamos com todos vocês lá. Dr. Jefferson, eu vou pedir sua permanência aqui em nossa bancada e nós vamos passar agora a conversar um pouco com o professor Felipe, conversando a respeito de direito constitucional vinculado aqui à nossa cidade, com o atual estado da nossa cidade, etc. Professor, eu gostaria, até em função da escassez do nosso tempo, que realmente já está sobrando pouco, uma objetividade nas suas respostas, por gentileza. Eu queria lhe dizer, todo mundo ouve falar em CPI, etc., na Câmara e tal, mas para o homem comum, o homem médio, etc., aquele trabalhador, na verdade, o que é uma CPI? Por favor, esclareça. Bom, José Antônio, realmente a pergunta é extremamente importante porque a gente tem verificado na cidade, né, com todas as pessoas com as quais estamos nos relacionando, diretamente envolvidas ou não no movimento de mobilização, uma confusão terminológica. E essa confusão ela tem uma razão, porque a sigla CPI serve tanto para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é o mais popular, que é o mais popular, e assim foi assimilado, e as pessoas, pelo que viram na televisão e acompanharam em âmbito federal e estadual, trazem para a experiência municipal aquilo que lá, né, acompanharam, viram. E a sigla CPI serve também para a Comissão Processante de Inquérito. E qual a diferença, professor, entre uma e outra, basicamente? Se a gente procurar nos livros, na jurisprudência e até mesmo em regimentos internos, não vamos encontrar informações com facilidade, não. Não se trata, portanto, de uma informação que eu venha a dar aqui e que tenha, inclusive, respaldo normativo, sobretudo em Teresópolis. Porque no próprio regimento interno da Câmara Municipal, salvo se eu tiver feito uma leitura muito superficial e insuficiente, ok? Também não há uma disciplina esclarecedora do que é comissão processante. Pois bem, até há um fundamento para isso. Mas a diferença básica é que a Comissão Parlamentar de Inquérito é um órgão parlamentar investido de uma função específica, conexa ou auxiliar à função legislativa, que é a função investigativa. Teresópolis está tendo uma oportunidade ímpar de vivenciar e testemunhar
na sua própria história, que o Poder Legislativo não é um órgão feito apenas para produzir leis, mas para informar. E só se pode ter uma lei bem instruída, trabalhada e eficaz se ela estiver devidamente informada, debatida, discutida, o contraditório na plenitude do seu exercício durante o processo legislativo, e um contraditório respaldado por informações produz leis de melhores qualidades, né? Mas o legislativo não produz apenas leis. O legislativo tem função de controle da máquina administrativa e tem, como estamos vendo agora, o juízo político do processo de governabilidade, no nosso caso, da municipalidade. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é uma instituição, na verdade, um órgão destinado a fazer investigação e não julgamento, diferindo da comissão processante, que é um outro órgão ou uma outra instituição que tem como propósito não propriamente investigar, mas processar. Perfeito. Me desculpe, vai ser esclarecedor se eu disser da seguinte maneira, fazendo uma analogia. A Comissão Parlamentar de Inquérito funciona muito semelhantemente à atividade policial. O delegado de polícia não julga, ele levanta informações que venham a caracterizar o fato motivador da investigação, visando encontrar os atos irregulares que venham a caracterizar a culpabilidade do suspeito. A comissão processante, ela já parte de provas pré-constituídas. É aquela situação típica no Poder Judiciário em que eu não preciso do inquérito policial, sabidamente o inquérito policial é dispensável, e posso levar informações diretamente ao Ministério Público com bastante consistência, dando suporte para o Ministério Público, independentemente de uma atividade policial, entrar com ação penal. A comissão processante trabalha com essa perspectiva. E essa era a ideia do Marcão. O Marcão, quando faz o requerimento para a instauração de uma CPI, tinha a expectativa da comissão processante. Quando nós conversamos, eu até internamente disse assim, não vai ser pela processante, vai ser pela parlamentar. Por quê? Porque a quantidade de provas que ele, pelo menos aparentemente, produzia e encaminhava, era muito grande, muito grande. E a comissão processante precisa trabalhar com um volume menor e com maior qualidade, talvez. Não que tenha sido feito um trabalho ruim pelo Marcão, essa não é a questão. Mas, do ponto de vista esclarecedor, a gente tem que ver exatamente isso, que a comissão processante pega peças, dados, provas e já parte para o processo. Enquanto a CPI não tem provas suficientes, tem indícios e vai buscar materialidade e autoria. Essa é fundamentalmente a diferença. Professor, uma pergunta que se impõe, que me parece interessante, é o seguinte, o senhor falou que a comissão era legislativa, ou seja, ela é integrada por membros do Poder Legislativo. A legislação permite, é possível a participação de entidades externas nesta comissão? É possível isso? Eu entendo que sim. E não vejo nenhum problema porque estamos falando fundamentalmente de legitimidade, transparência e credibilidade. Ou seja, o nosso problema em Teresópolis, presumo eu, seja a perda de credibilidade do governo pela forma como conduziu ao longo desses 2 anos o seu mandato. O que a população está fazendo é gritando pelo resgate deste mandato. O titular do mandato é o povo. Tá certo? Isso que tem que ficar bem claro. Nós, na função advocatícia, gozamos também de mandato, mas somos obrigados a fazer aquilo que o nosso cliente deseja, dentro dos limites éticos, é claro, do exercício da nossa profissão. Mas nós não somos titular da pretensão do nosso cliente. Nós somos instrumento. E parece-nos que o nosso prefeito perdeu, talvez, a percepção de que ele e o seu secretariado funcionam como instrumentos da cidadania, da vontade do povo. E o que a gente está vendo agora é nada mais, nada menos que um resgate desse mandato que o povo está querendo. E está fazendo isso no Legislativo. Está fazendo isso no Legislativo quando acompanha a CPI, quando exige providências e quando participa do processo inquisitivo. Perfeito. Eu aí levo essa pergunta agora para o Dr. Jefferson, presidente da OAB. Em função da resposta do professor Felipe, eu diria o seguinte, qual será a participação, doutor, da OAB como instituição junto a esta CPI?
Bom, a Ordem já está participando, né, diretamente da CPI, a convite do presidente da Câmara e com a unanimidade dos vereadores, nós já estamos participando. A comissão é formada por 3 membros, tá? Que é o Habib, é o presidente, o Marcelo Oliveira, o relator, e o vogal é o Ademir, enfermeiro. E nós somos entidades convidadas e consultivas. Então, nós somos o tempo todo consultado para saber de procedimentos sobre legalidade, sobre pertinência, sobre questões relacionadas à legalidade, para poder fazer um processo que, no final dele, a gente consiga ter um resultado, e um resultado legítimo, legal, que vai ser recebido até pelo judiciário se for questionado. Perfeito. Em resumo, estou entendendo, o senhor está dizendo que a OAB vai ter uma participação efetiva nesta comissão e não apenas chancelar tais atos. Isso é importante esclarecer. Se fosse para chancelar, eu estaria fora, porque eu não estou para chancelar atos. Eu estou para contribuir, participar e contribuir. E nessa CPI que foi formada, eu estou realmente participando, o presidente, os membros, eles recebem muito bem as minhas sugestões, estão seguindo as sugestões quando acham pertinentes. Então, obviamente que o juízo de valor pertence a eles, a comissão, eles que são os membros autorizados por lei a estarem lá administrando todo esse problema, mas existe uma entidade que foi convidada a participar, uma entidade consultiva, uma entidade que tem, por sua própria natureza, conhecimento legal para estar ali auxiliando nesse momento importante. Perfeito. Voltando aqui ao professor Felipe, eu queria interromper, me desculpe, José Antônio. Eu queria ressaltar a pergunta anterior, porque está dentro do contexto. O regimento interno da Câmara Municipal prevê participação da sociedade ou de organismos da sociedade no processo legislativo. Veja, há um dispositivo regimental que convida a sociedade teresopolitana a discutir com os vereadores o teor do projeto de lei. Eu acho que podemos fazer todas as críticas possíveis à nossa Câmara, enquanto instituição e representantes. Mas foi um momento assim inspirado, quando a nossa Câmara resolveu abrir as portas e os canais para que a OAB e outras instituições que possam contribuir, até mesmo como amicus curiae, né? Contribuir no esclarecimento e no andamento, sobretudo, da legalidade. Acho que essa é a maior colaboração que a OAB, enquanto instituição, e quero deixar claro que eu, advogado, fundamentalmente professor, não estou vinculado aos quadros da OAB de Teresópolis, então não tem por que ficar massageando o ego dos que integram a 13ª subseção da OAB, mas uma coisa é fato, tem sido para a OAB como um todo um grande testemunho de colaboração institucional. Professor, nosso tempo está avançando, como eu havia dito anteriormente, vamos adiantar um pouquinho rapidamente o nosso debate. Quais são as consequências práticas de uma CPI? Vamos lá, olha só. Vou me reportar à primeira pergunta. Comissão Parlamentar de Inquérito é um órgão investigatório, não tem finalidade de julgamento. O propósito é juntar elementos, informações, provas mesmo, para se fazer um juízo político-administrativo. Para se fazer um juízo político-administrativo. O juízo judicial não é competência do Poder Legislativo, é competência do Poder Judiciário, e nesse caso a separação dos poderes impera. Aquilo que é competência do Poder Judiciário, o Legislativo não pode entrar. E vice-versa. O Judiciário não pode entrar na avaliação política da conduta dos governantes. Perfeito. Então, a CPI tem como objetivo final, né, dizer, através de um relatório, se o fato determinado que motivou a instauração da CPI está configurado ou não, e se tem um autor efetivo para aquele fato. Se sim, na CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, Comissão Investigativa, se sim, vai analisar-se a natureza do fato, verificando-se que a natureza do fato é político-administrativa, desdobra-se num processo político de responsabilidade que leva ao impeachment, seja ele federal, estadual ou municipal. Agora, se a comissão não entende haver fato politicamente relevante
na forma de administrar e governar, né, a nossa cidade, o nosso município, na verdade, eu queria ressaltar isso, não é apenas a cidade, ou seja, a sede do governo central, municipal, mas todo o município. Se, portanto, a CPI concluir que não há nada que comprometa efetivamente a honorabilidade, a competência, a honra e a capacidade governamental do governante, mas entender que há fato criminal, manda para o Ministério Público. E aí o Ministério Público, se entender que há fato juridicamente relevante do ponto de vista penal, promove ação penal. Se não, havendo indícios, manda para a delegacia de polícia local, a 110 DP, para fazer investigações de natureza criminal. Perfeito. Professor, o conceito de decoro parlamentar, a violação do decoro parlamentar, isso se aplica numa CPI? É possível? Sem dúvida se aplica aos elementos que integram diretamente a CPI, porque podem transformar a CPI num palco eleitoral antecipado, né? Aliás, uma coisa que eu tenho gostado muito de tudo que eu tenho visto é o seguinte: a população de Teresópolis, a população como um todo, cidadãos ou não, votantes ou não aqui, ok? Porque muitos não votam em Teresópolis e estão envolvidos em todo esse processo. A população de Teresópolis está dando um recado muito claro para a próxima eleição, não apenas para essa. Os próximos governantes que abram os olhos. E quando eu falo governantes, eu estou falando de prefeito, secretariado e vereadores. Porque está claro que eles nos ajudam a governar também, né? Especialmente agora. Então, o decoro parlamentar é absolutamente devido. Só tem um detalhe aí nisso tudo, Tony. Me desculpe a intimidade também. É que não se tem um conceito formado de maneira assim completa quanto ao que seja decoro. Parlamentar. Mas os exageros de conduta, a inércia, a desídia, o descaso, a negligência, o excesso de comportamento vaidoso, palavrões, palavras indelicadas, ofensivas, sobretudo a dignidade e a honra, que são direitos constitucionais de qualquer cidadão, inclusive do prefeito ao longo desse processo. Isso tem que ser respeitado, para que nós tenhamos também para nós respeitados esses direitos. Isso configura um ambiente próprio para se trabalhar a ideia de decoro e, no meu ponto de vista, aí é uma humilde opinião, o governo local pecou exatamente na questão do decoro. Perfeito. Que é um conceito bem abrangente, diga-se de passagem. Mas não, tem que ser, não me perdoe... não específico e bem abrangente, né? É aí que difere o direito penal do direito administrativo. Enquanto no direito penal a culpabilidade tem que ser precisa, determinada... Fato determinado. O fato tem que estar cartesianamente definido. Um servidor público, quando passa por um inquérito administrativo no âmbito da administração, ele pode ser punido porque distratou o usuário do serviço público. É verdade. E será que o nosso prefeito não nos distratou? É isso que está sendo questionado. Professor, chegamos mais uma vez ao nosso tempo limite e voltaremos daqui a pouco com o Dr. Jefferson falando a respeito desse importante encontro do dia 12. Até daqui a pouquinho. Bom, senhoras e senhores, estamos de volta aqui com o nosso programa após mais um intervalo. Hoje com a presença do Dr. Jefferson Soares, presidente da OAB, e com o Dr. Felipe Vieira, mestre em Direito, catedrático e especialista em Direito Constitucional. Estávamos em nosso debate, conversando com o professor, a respeito da CPI. E esse é um assunto que interessa a todos vocês, cidadãos, que estão participando ativamente da vida da nossa cidade, com todos esses problemas pós-tragédia, etc. Então, voltando ao professor, eu queria perguntar, professor, nós falávamos das consequências da CPI. A pergunta, e aqui eu quero traduzir numa linguagem mais popular, para que o homem médio, o trabalhador, etc., a dona de casa entenda, é exatamente o que é que pode acontecer com tais consequências de uma CPI. O prefeito pode sair do cargo ou não sai? Ou a justiça é que determina a saída dele? Como é que funciona exatamente isso? Conforme eu esclareci anteriormente, e vocês me desculpem porque realmente é um pouco complicada essa tramitação num primeiro momento, mas vamos repetir aquilo que falamos. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, investigou.
no final, concluiu que o fato determinado que motivou a instauração do procedimento investigatório realmente ocorreu. Aquele fato está comprovado por documentos, testemunhas, depoimentos, vídeo, fotos, enfim. O fato está configurado. E o autor do fato? Ao longo do procedimento investigatório, na CPI, foi identificado e conseguiu-se, durante a investigação, atribuir o autor ao fato em razão de um ato. Então, o autor, aquele que era suspeito, agora realmente está sendo acusado. Você foi o autor daquele fato. E você é o autor daquele fato por conta deste ato, daquele outro ato. Então, olha que bacana. Quando se pede fato determinado para justificar a instauração de uma CPI, o objetivo é direcionar o foco da investigação até encontrar o ato. Típico trabalho de polícia. Típico trabalho investigativo. Ok? Pois bem, encontrado o autor, o fato e o ato, o bicho pegou. Não tem mais como escapar com facilidade, não. Vai precisar de uma boa advocacia, de bons esclarecimentos. Agora, que esclarecimentos são esses? Repito o que eu disse a vocês. O esclarecimento pode ser criminal, que não é o que interessa para a sua pergunta, ou o esclarecimento pode ser de cunho político. No caso do governante, por que você fez isso? Por que fez aquilo? Por que não se despertou para determinada coisa? Professor. E aí ele pode ser, sim, cassado do mandato dele, por intermédio do famoso impeachment. Perfeito. Aproveitando esse gancho, eu queria lhe perguntar o seguinte, é lícita a interferência de um advogado nesse processo? Sem dúvida. Eu acho o seguinte, enquanto CPI, né? Isso. Entendamos, e aí aqui um refinamento, tá ok? A gente tem como vício de linguagem falar processo. Mas quando a coisa é de cunho investigativo, predomina o direito administrativo. Então, ao invés de a gente falar em processo, a gente fala em procedimento. Isso tem a sua importância? Tem. Por exemplo, e agora com muito respeito a tudo que foi dito anteriormente, enquanto procedimento investigativo, não há propriamente contraditório. O que há... É como se fosse um inquérito criminal? Criminal, isso, só que de crime político, não de crime penal. Perfeito. Vamos melhorar. É de ilícito político, não é de ilícito penal. Ilícito penal é coisa de delegado de polícia, Ministério Público e Poder Judiciário. Quando se fala de ilícito político, né, a conduta ímproba, a conduta moralmente questionável, já é suficiente para a perda do mandato. Entendido. Professor, uma pergunta que as pessoas têm me colocado muito na rua, aos advogados de modo geral, é a seguinte. É possível a coexistência de duas ou mais CPIs na Câmara? Tem que se respeitar, porém, a regimentalidade. Veja, quando se pede, eu questiono um pouquinho, no que tange a essa CPI em andamento, um aspecto da sua instauração. Ok? Por quê? Seja em âmbito federal, estadual ou municipal, acho que todos hoje já estão sabendo, é necessário colher a assinatura de 1/3 dos membros. Por que 1/3? Porque a CPI, no fundo, é um instrumento das minorias poderem questionar oficialmente o andamento, né, do governo, seja em âmbito legislativo ou executivo. Ok? Então, eu questiono um pouquinho a regularidade, a constitucionalidade, legalidade e regimentalidade dessa CPI ter sido instaurada em sessão. Uma vez que você tem as 4 assinaturas, o correto seria, colheu as 4 assinaturas, mesmo fora de sessão. Colheu as 4 assinaturas. Existem 4 parlamentares, 4 mandatários políticos que querem investigar determinado fato. Eles encaminham o requerimento de abertura de CPI. O presidente da mesa deveria mandar, então, para a Comissão de Constituição, Redação e Justiça.
A comissão apenas poderia se manifestar quanto à constitucionalidade do pedido, legalidade e regimentalidade. A Constituição Federal pede apenas que haja fato determinado, 1/3 de assinaturas e prazo determinado. Se quem encaminhou o pedido tomar cuidado nesses 3 aspectos, a Câmara é obrigada a abrir a CPI, mesmo com 4 apenas. Daí a briga agora na segunda CPI por mais 2 assinaturas. Doutor Jefferson, para aqui dar seguimento à sua participação, há uma possibilidade, fala-se em determinado partido, que pretenderia criar uma nova CPI. Na sua opinião, isso é possível? Isso vai acontecer? Olha, Tânia, eu acho que é possível e eu acho que poderia até acontecer, na minha opinião, poderia acontecer, porque os fatos determinados que fazem parte dessa primeira CPI não são a integralidade dos fatos que se comentam, que se tem notícia de irregularidades. Então, existem outros fatos determinados que podem gerar uma segunda CPI e podem abrir um novo leque de investigação, que eu acho que seria bastante interessante você ampliar esse leque. Questões de extrema relevância, que nós temos conhecimento que corre na sociedade aí como tendo havido irregularidade, que não foi colocado nessa CPI, poderiam ser colocadas, né, nessa segunda CPI. Então, eu acho que seria um ganho a mais para a Câmara e para a sociedade ter uma segunda CPI. Então, Me permita complementar, então? Eu digo Professor, o seguinte, por favor. Eu temo muito, repito, pela saúde jurídica da primeira CPI. Temo muito. Inclusive, não está publicamente claro que fato determinado motivou essa CPI. Foi uma coletânea enorme de fatos, tá certo? Vários. E isso leva a uma dispersão investigativa. Daí as perguntas, por exemplo, de todos aqueles que participarem da CPI, podem acabar, ao invés de contribuindo para o esclarecimento, pulverizando dúvidas e não esclarecendo. A segunda CPI, no meu ponto de vista, é fundamental, juridicamente possível e politicamente necessária. Exatamente porque, se a primeira CPI, como diz o povo, der em pizza, talvez a segunda já venha num aprendizado melhor para o seu sucesso. Mas acho que a segunda CPI está com o fato melhor determinado do que a primeira, sem nenhuma crítica ao Marcão, que foi brilhante na sua atuação como cidadão. Em relação à questão da CPI, fala-se muito também até do afastamento do prefeito de suas atividades enquanto estiver ocorrendo a CPI. Não. É possível essa ocorrência? E segundo, se forem solicitadas diligências na prefeitura, no município, e essas diligências forem negadas pelo poder público, de alguma forma, por servidores, ordenados pelo prefeito, poderia ele estar interferindo diretamente no processo investigativo? Isso aí poderia ser motivo de afastamento do prefeito? Certamente. Ou incorrendo num crime de responsabilidade também, exato, né? Ao impedir tais investigações. Porque, na verdade, a investigação tem que ser aprofundada. E a partir do momento que os elementos estão dentro do cofre do prefeito, e o prefeito fecha esse cofre para os parlamentares, poderia esse prefeito ser afastado? E sendo ele afastado, a própria Câmara teria esse poder, ou o Judiciário, que seria o instrumento utilizado para esse afastamento? Há 2, 3 perguntas na sua colocação e são extremamente importantes. Primeira delas, ele pode ser afastado já em fase investigativa? Entendo que não, exatamente por conta dos procedimentos federal e estadual inspirarem a ausência de normas disciplinadoras no âmbito municipal, e porque, aí voltamos à primeira pergunta, se a CPI, Comissão Parlamentar, em seu relatório, concluir que existem fortes indícios, provas, eu diria até cabais, ok, contra o investigado, instaura-se, no segundo momento, a comissão processante. A comissão processante já vai pegar todo o conjunto probatório para formar o juízo político para a cassação ou não daquele mandato. Na verdade, para a perda do mandato do titular do Executivo. Então, neste momento, é possível que, no segundo momento, portanto, do jogo,
É que é possível porque já há ali contraditório estabelecido, efetivamente. Mas quero lembrar uma coisa importante que deixei escapar no primeiro momento. Embora não haja contraditório propriamente no âmbito do CPI, os membros da comissão, portanto, o presidente, vogal e relator, devem buscar ouvir de forma equânime, né, aqueles que têm prova contra e aqueles que têm prova a favor do acusado, do indiciado. Porque aí sim ela pode estar faltando com um dever jurídico fundamental que a Constituição pede, que é a imparcialidade de quem está investigando. Ou seja, levando em conta os princípios do contraditório e da ampla defesa, que são fundamentais a qualquer processo. Mesmo não é isso, no inquisitivo. Mesmo no inquisitivo. Mesmo no inquisitivo, aonde a parte investigada não contradita, mas quem está investigando tem que ter o dever cidadão e honroso de ouvir ou ver os dois lados da moeda. É verdade. Mas e em relação à questão de fechar o cofre mesmo? Perfeito. De não permitir acesso a documentos, a informações? Excelente a colocação, porque ela reporta algo que é mais grave. E aí eu quero chamar a atenção de todos nós, inclusive a OAB. Me permita, presidente. CPI não é palco de fofoca. CPI não é ambiente de futrica. Ou este órgão parlamentar produz algo criativo e construtivo para a nossa municipalidade, ou não serviu de nada, apenas de fofoca. Então, o fundamento da CPI é juntar informações para identificar, no âmbito da legislação municipal, onde é que existiam ou existem furos que permitem o governante fazer os desvarios que ele está cometendo, ou supostamente cometendo, melhor dizendo. Isso ainda está sendo investigado. A função da CPI é buscar as lacunas, as brechas que permitiram essas manobras, esses artifícios. Então, por exemplo, no âmbito das licitações, nós temos a Lei 8666, que é uma lei federal, mas a Constituição Federal autoriza que o município complemente a normativa federal com leis municipais. Então, é fundamental que no final dessa CPI se melhore o processo licitatório em Teresópolis, que é extremamente nebuloso. E uma outra coisa que é o ponto fundamental da sua pergunta, os servidores públicos do município de Teresópolis não têm um estatuto que lhes garanta a estabilidade. A estabilidade constitucional do servidor público é exatamente para não ter medo do governante. É exatamente para que o governante não entre na máquina pública achando que ele pode fazer o que quiser. Quem garante a estabilidade da máquina pública é a estabilidade funcional do servidor. Então nós precisamos, no final dessa CPI, questionar cadê o estatuto dos servidores do município de Teresópolis, adaptado à realidade constitucional de 88. Isso é que será apurado, senhoras e senhores, pela comissão parlamentar de inquérito aqui brilhantemente definida pelo nosso professor Felipe. Nós já estamos no final, chegamos ao nosso termo hoje, e eu queria convidá-los para, na próxima semana, assistir ao nosso programa OAB em Foco, que continuará com esses temas tão atuantes, aí, tão vibrantes, no seio da nossa cidade, de interesse de todos os cidadãos, e agora com esta novidade, que é a apresentação por novos mediadores. Aqui estarão o doutor Marco Aurélio, doutora Amábia, doutora Marise, etc., abrilhantando esse programa e trazendo a vocês as novidades do mundo jurídico e do dia a dia da nossa cidade. Eu vou dar a palavra ao doutor Jefferson, ao doutor Felipe. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima semana. Bom, Tony, é sempre um prazer vir aqui ao programa, e hoje, com a sua mediação, foi excepcional, excelente. E aqui eu também tenho que render minhas homenagens ao Nelson Filho, que fez do programa também o que ele é hoje. Ele é um excepcional apresentador e, por questões particulares, ele acabou deixando o programa, e cada um sabe as suas razões. Mas, de qualquer forma, o Tony está aqui, essa equipe toda que foi apresentada hoje, ela está aqui também para poder manter o programa e levar informações para os cidadãos. Hoje, o convidado é excelente convidado, e tenho certeza que virá outras vezes para poder acabar de falar sobre o tema, discorrer sobre o tema, esgotar o tema, porque o tempo foi curto, mas eu tenho só a agradecer a presença do
doutor Felipe, que hoje está aqui abrilhantando nosso programa, doutor Tony, que está aqui hoje também fazendo sua primeira mediação, estreando no nosso programa. Então, agradecer aos dois. Muito obrigado. Eu, por minha vez, só tenho também que agradecer e dizer que me sinto honrado. Estarei disponível para a OAB, ainda que não inscrito diretamente aqui. Mas, se Deus quiser, em breve, ok? Ainda estou com os vícios acadêmicos. E quero dizer apenas o seguinte, que esta alegria de estar aqui está na razão direta de eu ter uma convicção. E aí não é sendo partidário da minha disciplina, não, né? Temos o direito constitucional de participar do processo de governabilidade em âmbito federal, estadual e municipal. Você, cidadão, todos nós, participe, assuma essa responsabilidade. O mandato político, como foi dito, é igual ao mandato advocatício. Ele, no fundo, é do cliente. E o cliente, neste momento, é você. Então, você, mulher, participe do Conselho da Mulher, colabore na área da criança e da adolescência, da juventude, do idoso, aonde você achar que pode contribuir, ainda que um pouquinho, ainda que só ouvindo e desenvolvendo crítica, participe. Agora, se não der no momento para nada, não deixe de participar do dia 12. Uma última lembrança e uma pequena homenagem, senhoras e senhores, ao nosso colega, um dos idealizadores desse programa, OAB em Foco, Dr. Maurício Mendes. Um grande abraço. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima semana.